Junho é mês de combate à violência contra o idoso. Dentro e fora de casa, eles precisam de proteção. E não existe melhor ferramenta do que o diálogo para levar conscientização às pessoas. Pensando nisso, o Jornal da Clube traz mais um bate-papo especial. Acompanhe. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região, formando opinião, em Ribeirão Preto, no nosso núcleo de jornalismo, está a presidente do Conselho Municipal do Idoso, a Gislene Mazer. Em São Carlos, o presidente da OAB, o Renato Barros. E em Franca, a psicóloga Caroline Dartibali Freitas. Eu começo aqui por Ribeirão Preto e quero te perguntar, Gislene, a partir do Conselho Municipal do Idoso, o que você pode nos dizer? Quais são, na verdade, os principais desafios para conscientizar as pessoas na proteção ao idoso? Boa tarde a todos. Falar sobre a violência contra a pessoa idosa é extremamente importante, né? O Conselho Municipal do Idoso, não só nesse mês de junho, mas intensificando nesse mês de junho, realizou diversas campanhas para levar informação para a população em geral sobre as sobre as violências contra a pessoa idosa e especialmente dedicando a divulgação dos canais de denúncia. A gente acompanha, sabe que a violência aumentou, a gente segue os dados da Agência Nacional através das denúncias pelo Disque 100, onde foi identificado mais de 47 mil denúncias, gerando mais de 280 violações das violências contra a pessoa idosa, né? E a divulgação do tipo de violência e do canal de denúncia é extremamente importante para a gente combater esse crime. Mas nos últimos anos, você sente que todo esse serviço tem chegado mais às famílias ou ainda está difícil? Muito precisa ser feito, né? Não só deixar para o mês de junho, que é o Junho Violeta. A informação tem chegado, mas ainda precisa ser amplificada. Mais campanhas durante o ano, seja no mês de junho, seja no mês da pessoa idosa. Mais campanhas têm que ser feitas através de mídias sociais. Muito ainda precisa ser trabalhado. Perfeitamente. Doutor Renato, aí em São Carlos, aliás, vale para todas as cidades. Violência contra o idoso não é apenas agressão física, não é mesmo? Essa é uma questão importante, porque a violência moral, o abandono, a violência verbal, né, que também ela vai se acarretar na violência moral, também é um tipo de agressão, e esse tipo de agressão pode gerar, inclusive, ação judicial na esfera penal e também na esfera civil. Então, a sociedade ela tem que ficar atenta para a forma de tratamento do idoso. Nós percebemos que, a partir da Constituição Federal de 1988, já existiu uma tendência de proteção social. A Constituição vem consagrando e o Estatuto do Idoso, ele disciplina alguns até tipos penais que configuram crimes, a forma de tratamento na violência verbal ao idoso, o abandono, a não adequação nesse tratamento. Portanto, é super importante que a sociedade fique atenta a esses detalhes. E eu sempre chamo a atenção que esse tipo de matéria, de informação é essencial, porque leva para o cidadão essa informação de cidadania, efetivamente. Por isso, a importância desse nosso debate nesse dia de hoje. Doutor, quando a gente fala de lei, a gente pensa também na pena, na penalização. Só que também tem como a advocacia, o trabalho jurídico, trabalhar com a consciência. A advocacia, ela deve estar muito atenta e ficar muito ocupada, a OAB, e nós temos uma outra figura que a gente chama que é um braço, né, uma irmã da advocacia, que é a Defensoria Pública, a esse tipo de trabalho. Por exemplo, na OAB nós temos a Comissão do Direito do Idoso, que trabalha esses aspectos junto à sociedade, aos órgãos municipais, estaduais e federais, e também na orientação aos advogados e às entidades, quando necessário. Então, é necessário a gente fazer essa cultura de divulgação desses conteúdos. Caroline, vamos para o ramo da psicologia. Não falta informação hoje em dia, tecnologia e serviços que atendam também não faltam. Então,
O que poderia explicar as causas desses comportamentos negligentes e, por vezes, violentos contra os idosos? Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Eu penso que é muito importante a gente considerar, né, a cultura em que estamos inseridos. Né? Eu penso que mais importante ainda é o que estamos fazendo aqui, né? Que é essa conscientização, promovendo essa qualidade de vida, né? Esse cuidado e atenção às pessoas idosas. É importante ressaltar que a violência ela acontece tanto fisicamente, né, como psicologicamente. Isso se configura, né, com os abusos psicológicos que acabam acarretando em abandono, né, como o Dr. Renato falou, ao isolamento, à tristeza elevada, que muitas vezes acaba configurando em depressões, né, e como é importante a gente ter essa conscientização dessa qualidade de vida do idoso, né, promovendo esse papel social, esse cumprimento social, né, deles inseridos nessa sociedade, né, que eles desempenham sim e têm sua importância em toda a comunidade, né. Perfeitamente, Caroline. A gente às vezes vê, não só com o idoso, a gente viu nos casos dos massacres dentro das escolas, a gente vê acontecendo com frequência contra animais, uma violência exacerbada. Às vezes ela é premeditada e às vezes ela vem num rompante. Tem uma diferença aí quando a pessoa premedita a violência contra o seu próprio parente, contra um idoso, e quando de repente vem num surto? Eu acho que sim, né? Cada caso ele vai ser uns são por alguma dependência química que a pessoa esteja, ou uma patologia, né? E acaba surgindo esses surtos, né? Mas eu acredito que a violência ela se dá também quando não pensado nesse mundo interno, né? Nessa consciência do que se faz, do que se quer, né? E acaba se propagando uma violência ao outro, né? E que se refere também uma violência a si mesmo. Eu penso que, simbolicamente, ferir ao idoso é ferir também esse processo de envelhecimento que todos nós passamos, né? Nós estamos envelhecendo a cada dia, a cada mês, a cada ano, né? Então, é uma violência com o nosso próprio processo de envelhecimento. Né? Correto. Voltando aqui para Ribeirão, Gislene, existem muitos serviços hoje em dia, serviços que foram desenvolvidos pensando justamente no envelhecimento da nossa sociedade. Só que às vezes, né, o senhorzinho, o vozinho, a vozinha não conhecem ou ignoram como chegar até esses serviços. E aí falta a figura da família. Mas se a família já é negligente, como é que dá para superar esse obstáculo? A divulgação existem inúmeros serviços que fazem, de organizações da sociedade civil e até do poder público, que fazem o atendimento à pessoa idosa, né? É dever da família, mas também é dever da sociedade dar o amparo para a pessoa idosa. Temos que divulgar mais esses serviços de convivência, o centro-dia, serviços de atendimento à saúde, isso precisa realmente ser mais divulgado. Dividindo, né, junto com a família essas angústias, então a assistência social trabalhando no atendimento domiciliar, orientando a família. Hoje a gente tem no município, financiado pelo Conselho Municipal do Idoso, um programa de atendimento domiciliar, onde a gente leva uma equipe multidisciplinar. Começou um projeto piloto no CRAS 3, né, mas a gente teve grandes avanços nisso. A gente conseguiu, em alguns casos, preparar a família para dar um atendimento com maior qualidade, evitando um abandono, um rompimento de vínculo, para se configurar numa institucionalização. Mas ainda muito precisa ser feito, né? Exatamente. Doutor Renato, abandonar criança é crime. Até abandonar um animal hoje em dia é crime, aliás, um crime até grave, né, que tem sido cada vez mais punido. E no caso do idoso, as famílias também precisam saber que o abandono da parte deles pode ser tipificado como um crime?
o abandono do idoso é crime, os maus tratos ao idoso, como já dito aqui, é crime também. O Estatuto do Idoso tipifica, né, há um tipo penal nesse sentido. Então é super importante a sociedade e os familiares, eles devem estar atentos, a vizinhança, porque o Estatuto do Idoso, ele deixa muito claro que cabe primeiro à família, à sociedade, à comunidade e ao Estado cuidar do idoso. E nesse sentido, a própria legislação também estabelece que, na hipótese de alguém ficar sabendo, tiver conhecimento de que um idoso está abandonado ou sofrendo maus tratos e não comunicar à autoridade competente, também comete crime. Então é o crime por omissão de quem fica sabendo que o idoso está sofrendo ou abandonado. Então, nesse sentido, juridicamente, como funciona? Se o cidadão ficar sabendo, um vizinho, um parente, ou até mesmo no atendimento médico, ou uma entidade que acolhe, abriga o idoso, ficar sabendo de um maltrato, de algum tipo de ofensa, tem a obrigação de levar essa informação à polícia, ao Ministério Público ou ao Conselho de Idoso para que ele tome as providências, que aí vai ser instaurado o procedimento de investigação e o processo criminal para apurar e, se for o caso, a condenação. Doutor, nós estamos falando muito aqui sobre abandono e muitas vezes as pessoas acham que abandonar é deixar o idoso lá numa casa, sozinho, sem a família. Mas tem muitos casos em que o idoso é abandonado estando morando dentro da casa dos seus familiares, não é? Tem questões que o idoso precisa, por exemplo, o senhor usou a palavra cuidados, né? Cuidados médicos, cuidados com a sua alimentação, com a sua saúde física, tudo isso conta muito, não é verdade? Esse abandono, a gente tem, né, geralmente o abandono que deixou fora da habitação que seria natural, mas ele acontece na própria unidade familiar, pode existir o abandono, e nesse sentido, a questão relacionada à saúde, à alimentação, até o apoio psicológico. E cabe às unidades de saúde, básicas de saúde, o atendimento especializado para a pessoa idosa. Então, o município, por exemplo, os municípios, eles têm a obrigação de ter um atendimento específico para a pessoa idosa. E daí, cabe, e essa a sua pergunta é muito inteligente nesse sentido, para nós refletirmos sobre o tema, cabe à família, se constatar que o idoso tem algum problema de saúde ou até saúde no sistema mental, encaminhar a essa unidade básica de saúde ou ao médico particular para o tratamento, sob pena de configurar inclusive o abandono. Então, o abandono não é apenas deixar a pessoa na rua e deixar a sorte. Pode estar dentro da própria unidade familiar ocorrer o abandono. Caroline, a nossa geração tem tudo muito fácil e muito instantâneo, não é? Está na palma da nossa mão a solução para grande parte dos nossos problemas e, aliás, a nossa diversão muitas vezes está ali na palma da nossa mão. Olhando para essa geração que tem tudo muito fácil e muito rápido, de repente, a voz da experiência, algo que a gente ignora muito, não pode ser justamente aquilo que falta para um jovem promissor ser um jovem bem-sucedido? Ou seja, voltar-se para dentro de casa, conversar com seu avôzinho, com a sua avózinha? Eu penso que é muito importante, né? Os idosos, eu acho que eles carregam em si uma imagem de serenidade, né? E mais do que isso, de alteridade. A alteridade, ela se configura em aceitar, né, a vida como ela é, com seus desafios, com as partes que a gente desfruta também, né, e eles trazem também muitos ensinamentos, né, e eu penso que a maior dificuldade em ter relações com as pessoas idosas é esperar o tempo, né, o tempo que eles nos convidam a viver, que é um tempo um pouco mais lento, né, que não que não diz sobre esse instantâneo que estamos acostumados, né? Eu penso que é muito importante a gente olhar e refletir sobre isso, né? É importante também, ouvindo vocês falarem, né, sobre o acolhimento com essas famílias também, delas terem um apoio e um entendimento de pensar, nossa, mas está difícil para mim, o que eu posso fazer para poder cuidar
desse idoso, né? Porque eu acho que a intenção nunca é abandonar, nunca é maltratar, né? É sempre cuidar, mas às vezes falta esse cuidado com os próprios familiares, com os próprios cuidadores, né? Então, a gente estabelecer essa rede de apoio, e isso a gente, né, pode se atentar e pedir ajuda, né, às unidades básicas de saúde, essas informações, para que a gente crie essa rede de apoio e tenha essa qualidade de vida para todo ser humano, né? Não só os idosos, mas nós também, enquanto indivíduos, para que haja esse envelhecimento consciente e com qualidade, né? Gislene, falando em rede de apoio, falando em serviços públicos ofertados aos idosos, tudo isso acontece porque existe uma sociedade sustentando as entidades do terceiro setor, sobretudo. Vamos falar um pouco disso? Como que o pessoal de Ribeirão Preto e de toda a macro-região pode ajudar o terceiro setor a ajudar os idosos? Isso é fundamental. Hoje, inscritas no Conselho, a gente tem em torno de 14 a 16 organizações da sociedade civil que fazem atendimento da pessoa idosa. A gente pode ajudar elas através de doações, seja de forma de dinheiro, seja em forma de utensílios, visita às instituições para divulgação. Temos também a destinação do imposto de renda, pessoa física, pessoa jurídica. Esse imposto ele é destinado para o Fundo Municipal do Idoso. 20% fica no fundo para se pensar em implementar políticas públicas para os idosos, 80% vão para essas instituições para financiar esse serviço, nota fiscal paulista, enfim, inúmeras formas que a gente tem de ajudar essas organizações que fazem um trabalho fundamental em Ribeirão Preto, atuando muitas vezes na lacuna que o poder público deixa, especialmente, por exemplo, falando de instituição de longa permanência, que é onde eu trabalho, então a gente puxa um pouquinho mais da sardinha. São 5 instituições em Ribeirão Preto e nós não temos nenhuma pública. Então, o apoio à instituição que faz o atendimento à pessoa idosa é muito importante. A sociedade precisa cada vez mais participar, apoiar, para que cada vez mais o atendimento seja de uma maior qualidade, seja ampliado, tanto na área de prevenção, com os serviços de fortalecimento de vínculos, quanto até mesmo na área da institucionalização, que excepcionalmente deve ser feito em último caso, mas infelizmente muitas vezes acontece. Doutor Renato, a gente falou muito da responsabilidade, dos deveres que as famílias têm com o idoso, mas também esse idoso tem direitos que as famílias precisam saber para socorrer ele melhor, não é verdade? É verdade. O Estatuto de Idosos, tomando aí a lei base nossa, ele estabelece que as grades, vou usar esse termo, as grades das escolas, elas deveriam ou devem ter ensinamentos, processos de ensino e aprendizagem relacionado aos direitos dos idosos. Então, deveria ou deve começar na escola, no ensino fundamental, no ensino médio, conteúdos voltados aos direitos dos idosos, para criar uma cultura de respeito e de conhecimento desses direitos. Esse é o primeiro ponto. Fora isso, os idosos têm esses direitos. Então, existem campanhas feitas, nós encontramos sempre campanhas pelos conselhos municipais, trabalhos nesse sentido, instituições fazendo esse tipo de trabalho, mas o cidadão ele deve buscar, e hoje nós temos nas ferramentas da internet, muitos sites especializados nessas informações de forma gratuita, de quais são os direitos básicos dos idosos. Então, nós precisamos dessa cultura, dessa visão social moderna, digo, de acolhimento, de questões sociais, porque cabe ao Estado, no sentido amplo do Estado, município, a União e os Estados, fazer esse tipo de orientação à sociedade e cabe à sociedade tomar esse conhecimento. Então, nós temos que ter a cultura de buscar esse conhecimento dos direitos mínimos das pessoas idosas. Caroline, para a gente encerrar rapidamente, uma questão que as famílias precisam estar sempre de olho é com a saúde mental dos idosos também, não é mesmo? Questão de depressão, de ansiedade. Eu penso que é um público que muitas vezes é deixado de lado, né, por acreditar que já está no fim da vida, né, que não tem muitas contribuições. Mas a gente precisa acreditar e saber e conscientizar que o idoso ele tem um papel fundamental na sociedade, né? Ele tem muito a contribuir, ele nos convida a enxergar a vida, né, de um jeito que a gente vai chegar lá, né? Então, como a gente quer,
né, como a gente pode. E dar importância e atenção a como esse idoso está, né, dentro de casa, inserido nas instituições, né, no nosso meio social, é muito importante, né? Ouvir o que eles têm para ouvir, para falar, acolher a demanda, né? E perceber, porque eles dão sinais, né? Quando eles estão se sentindo tristes, quando eles estão se sentindo sozinhos e até mesmo quando está apresentando alguma patologia, né? Como, por exemplo, a depressão. Bom, participaram desse bate-papo muito valioso aqui em Ribeirão Preto, no nosso núcleo de jornalismo, a presidente do Conselho Municipal do Idoso, a Gislene Mazer. Em São Carlos, o presidente da OAB, Renato Barros. E em Franca, a psicóloga Caroline Dartibali Freitas. A todos o nosso muito obrigado.